expediente inicial, deputado Zé Luiz Nance, deputados Felipe Peixoto, Pedro Augusto, deputada Janira, deputado Paulo Ramos, senhoras e senhores. Senhor presidente, vamos começando na sessão deliberativa de hoje a debater a LDO para o exercício de 2015. Temos aí uma agenda nas próximas 3 sessões de debate e, em seguida, período para apresentarmos emendas. Depois o texto volta a plenário para ter aqui a aprovação da casa. Eu quero insistir em um ponto, senhor presidente, que diz respeito aos investimentos em educação. O Rio de Janeiro se encontra hoje em uma encruzilhada, porque sem financiamento não há como avançar na educação. O governo Cabral, ao longo de toda a sua governança, se limitou a aplicar os mínimos constitucionais em educação. Aquilo que o constituinte da nossa Carta Maior estabelecia como piso para estados e municípios investirem em educação. Aqui no Rio de Janeiro, na execução dos 8 orçamentos do Cabral, que tenho certeza que esse ano se dará da mesma maneira que os 7 anteriores, o governo se limitou a aplicar apenas 25%. Quando muito, 25,01%, 25,02%. Estamos aí agora em uma encruzilhada. Uma encruzilhada que, por mais que os secretários procurem organizar indicadores, estrutura e a base da educação, chega à encruzilhada de investimentos. Então, o que queremos insistir no debate da LDO 2015 é na tese da PEC que apresentamos aqui em 2008, que já tem assinaturas suficientes para ser apreciada em plenário, mas a mesa ainda não deliberou, a PEC 34, que estabelece o patamar mínimo de 30% em investimentos em educação, PEC 64, desculpe, 64, que estabelece o investimento mínimo de 30% em educação e não os mínimos constitucionais de 25%, como se tem feito. Dentro de uma ideia de que a cada ano se aumente 1% nos investimentos de educação, para que ao final de 5 anos, gradativamente e cumulativamente, ao final de 5 anos, o Estado se iguale a outros estados que já estão nesse patamar mínimo de 30%. O gargalo hoje é a valorização dos profissionais da educação. E valorização dos profissionais da educação passa necessariamente por plano de carreira, passa necessariamente por salário. Agora, uma greve anunciada, uma nova greve no sistema de educação do Rio de Janeiro, onde os professores corretamente reivindicam o que é devido pelo governador Cabral, já que foi promessa da sua campanha de 2006 recuperar perdas anteriores a 2007 e garantir no mínimo a reposição inflacionária, e o número 20% que o CEP coloca em debate não é o número que surge de nenhuma ilustração, é um número concreto para se chegar aos 144% devidos aos professores do Rio de Janeiro ao longo da governança Cabral. Então, aumentar o mínimo constitucional no nosso orçamento para 30%, aumentando 1% a cada ano, representa algo em torno de quase 500 milhões de reais por ano. 500 milhões de reais por ano representa 1/3 do que foi investido no Maracanã. E ao final de 5 anos se transformam em 2,5 bilhões a mais para a educação, em um Estado que ano que vem vai superar a marca dos 80 bilhões de reais no seu orçamento. Estamos falando de mais 2,5 bi, na realidade no primeiro ano 500 milhões, de um orçamento de quase 80 bilhões